Então, pessoal, vamos então retomar a nossa ideia, as nossas ideias a respeito das propriedades de limites lá na tábua da página 89. Então, vou retomar aqui, nós falamos da adição, agora eu vou falar um pouco sobre multiplicação, sobre divisão. Então, a pergunta é assim: se você sabe que o limite, não é a propriedade 2 não, essa aqui é a propriedade 7 e 8. Propriedade 7 e 8. Vou colocar aqui 7, para não fazer a 7 e a 8, porque elas são muito parecidas. Depois eu vou voltar um pouquinho nas anteriores. Mas olha, suponha que você saiba que o limite de uma função seja um número k. K é um número real. Pensa no número 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 500, menos raiz de 2, menos meio. Qualquer número real. Tá? K é um número real fixo. Ele não movimenta com x. Ele é fixo. Agora, no limite deu um número. E no limite da g, você obteve o mais infinito. O que acontece com o limite do produto? Da f vezes... Eu escrevi errado aqui, tá? O que acontece com o limite da f vezes g? Ou seja, de k, que é a f de x, vezes a g de x. Quanto dá esse limite? Limite desse produto? K vezes a. Ou seja, ou se você preferir, quanto dá o limite da f vezes o limite da g? Seria melhor, seria mais correto escrever assim: f de x vezes g de x. O que acontece com esse limite? Bom, limite do produto, produto dos limites. Então você faz produto dos limites, limite da f, quando x tende para a. Lembrando que esse a pode ser número, pode ser mais infinito, menos infinito, pode ser a direita a mais, a menos, pela direita e pela esquerda, vezes, eu já ia colocando mais aqui, mas é vezes, limite da g de x quando x tende para a, ok? O que acontece com esse produto? Aqui está indo para cá, tá? E aqui está tendendo para mais infinito. Está tendendo para mais infinito. Será que sentido que é isso? K vezes mais infinito, o que é isso? Tem algum sentido isso? Bom, o sentido que a gente dá para isso é o sentido pontual. A gente não costuma escrever desse jeito não, tá? A gente costuma escrever assim: K limite da g de x, quando x tende para a. Mas vamos pensar, o que poderia ser isso aqui, esse produto? Esse é um número. Isso daqui está tendendo para mais infinito. Ou seja, à medida que você faz o x se aproximar de a, o g de x vai ficando grande, positivo, 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 cada vez maior, maior, maior. Se esse número está ficando maior, quando eu multiplico por k, ele vai ficar k vezes maior, se o k for positivo, digamos que seja 2. Digamos que o g de x aqui é 500, depois passa a ser 1000, depois, dependendo do x, né? Depois 10.000, aí ó, 2 vezes 500. Se esse for 2 e aqui for 500, 2 vezes o g de x, né? 2 vezes 500, 2 vezes 1000, 2 vezes 10.000, 2 vezes 1 milhão. Quer dizer, se o k for positivo, aqui também é positivo e grande, o número pode ficar maior, depende do k. Se o k for meio, vai pegar pela metade. Mas como esse número está crescendo, não importa quando você vai multiplicando k vezes o x e faz o x ir para a, esse g de x vai crescendo, k vezes isso aqui vai crescendo também. K, imagina se for 2. Se esse g de x for 500, 2 vezes 500. Se for 1000, 2 vezes 1000. Então, à medida que você faz o g de x, o x tender para a, o g de x cresce. E, portanto, k vezes o g de x vai crescer e no limite a coisa também vai para mais infinito, se o k for maior que zero. Então, aqui depende a resposta. A resposta depende do k. Então, a gente pode dizer, a resposta aqui é mais infinito, se o k for maior ou maior do que zero, estritamente maior que zero. Se o k for menor que zero, então a gente pode dar outras respostas. Se o k for negativo, esse g de x está indo para mais infinito. Para mais infinito.
Então, vai ficar um número muito grande aqui nesse g de x multiplicado por um negativo, menos 1, por exemplo. Aqui deu 1 milhão, vezes menos 1 dá menos 1 milhão. Então, veja que se for negativo aqui, esse aqui vai jogar para o menos infinito. O cara que é mais infinito, multiplica por menos 1, ele vai ficando cada vez menor. Quer dizer, esse número aqui que é grande, o g de x que vai ficando cada vez maior, quando eu multiplico por um negativo, ele vai ficando cada vez menor. É menos 1 milhão. Se ele for 1 milhão, é para menos 1 milhão. 2 milhões. Então, no limite, vai tender para menos infinito se o k for negativo. Se o k for menor do que zero. Estritamente menor que zero. E se o k for zero? O que acontece com zero vezes o infinito? Se o k for zero, aí, gente, pode dar qualquer coisa novamente. A gente pode tentar construir exemplos aqui em que se o k for zero, ou k tende, se o k for zero, vai depender do g de x aqui. Ou seja, se a gente fizesse assim, limite de f(x) quando x tende para zero, se esse limite tender para zero e esse tender para mais infinito, então vai depende de quem é mais forte nessa queda de braço. Nesse produto aqui desses limites. Aí eu não faria assim, né? Limite da f, limite da g. Porque eu teria, esse limite aqui seria zero, e aqui é infinito, e seria zero vezes infinito. Aí não faz sentido. Tá? Então, eu deixaria aqui, eu pararia nessa, se fosse para zero, então a situação zero nós vamos tratar ela separada aqui. Porque se aqui for zero, eu deixaria assim. Eu deixaria desse jeito. Esse está indo para zero, mas esse está indo para mais infinito. O que acontece com o produto? Depende de quem é mais forte nessa situação. Digamos que esse aqui seja 1 sobre x ao quadrado. Tá? Essa f. E essa g seja x. Quando x tende para mais infinito e o a é mais infinito. Esse está indo para zero. Limite da f de x quando x tende para mais infinito. Dá zero. X tende para mais infinito, isso aqui fica muito grande. 1 dividido por um número muito grande, lembra do bolo? Zero. Limite do outro lado, nós temos o limite da g, que é o x, quando x tende para mais infinito. Quanto dá isso? Mais infinito. Então, estou dando aqui um exemplo, tá? No caso zero. Nesse caso aqui, o limite aqui é indeterminado, tá? A gente não sabe o que é. Estou dizendo para vocês que não dá para saber. Por quê? Porque se você pode pegar exemplos em que vai para zero, exemplo que vai para mais infinito, exemplo que tende para um número. Então, tem várias situações. Então, esse exemplo, por exemplo, o que acontece com o limite do produto desse? Está indo para zero, esse está indo para mais infinito. Estamos dentro dessa situação. O que acontece com o limite do produto? Bom, quando eu fizer o produto desses dois, fica 1 sobre x ao quadrado vezes x. Fica isso. Ó. E qual é o limite disso quando x tende para mais infinito? Esse x dividido por x ao quadrado fica 1 sobre x. 1 sobre x, quando x cresce muito, vai para zero. Vai para zero. Tá? Ou seja, podemos dizer então, quando esse vai para zero e esse vai para mais infinito, o produto vai para zero? Podemos desconfiar disso, mas agora eu vou mudar o exemplo, vocês vão ver que vai para outro lugar. Por quê? Porque é indeterminado. Quer dizer, se fosse para zero, qualquer que fosse a f aqui e a g aqui, dentro dessa situação, teria que continuar indo para zero, né? Então agora vamos trocar. Vamos colocar aqui 1 sobre x, e aqui nós vamos colocar x ao cubo, aí muito mais rápido. Veja que nessa situação anterior, volta um pouquinho o filme, nessa situação, esse cara aqui é x quadrado, ele é mais rápido do que o x para ir para zero. Então esse aqui vai muito mais rápido para zero, o que que ele tem mais força para ir para zero, ele puxa esse daqui, que está indo para infinito, mas está indo muito devagar. Ele está indo muito devagar para infinito. E o outro está indo mais rápido para o zero.
o que acontece quando você multiplica os dois? Esse daqui puxa esse daqui para o zero. Eu gosto de falar isso. Esse daqui, o 1 sobre x ao quadrado, puxa o x que ia para mais infinito. Quando você faz o produto dos dois, esse aqui é mais forte, então ele puxa para o zero. De forma que o produto vai para zero. Agora, se você pegar um indo para zero bem fraquinho, com a potência 1, 1 sobre x, vai para zero. Quando x vai para mais infinito, 1 sobre x vai para zero. Só que esse aqui, ó, pode pôr x quadrado. Mas eu vou pôr mais forte ainda, vou pôr o x ao cubo. Vai para infinito muito mais rápido que o x aqui. Né? Se esse x vai para infinito, esse daqui vai muito mais rápido para infinito, o x ao cubo. Então esse x está indo para infinito, mas 1 sobre x está indo para zero. Só que está indo devagar comparado com esse. Esse é mais rápido. Então esse deve puxar aquele para o infinito. Como é que eu sei? Troco aqui por x e troco aqui por x ao cubo. Quando eu simplificar, aí vai ficar x ao quadrado aqui, ó, vai ficar assim, ó, limite de x ao quadrado. Meu aparador aqui é esse, limite de x ao quadrado, quando x tende para mais infinito. Dá quanto? Todo mundo sabe que x ao quadrado vai para mais infinito quando x vai para mais infinito. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer para vocês? O que eu queria que vocês entendessem nesse exercício? E aí eu já vou propor um exercício para vocês. Estou explicando no vídeo, para vocês entenderem bem o que tem que fazer quando eu colocar lá na plataforma. Vou colocar daqui a pouco na plataforma, ainda hoje, espero. Tá? Segunda-feira, eu sempre gravo os vídeos às segundas. E nessa sexta nós não temos aula, então vocês podem utilizar, além de sua sexta-feira santa, você pode santificá-la ainda mais fazendo as suas orações matemáticas, tá bom? E se você é uma pessoa de fé matemática, você pode fazer isso. Se você não é, faça também. É preciso. Então, veja, o que eu estou dizendo para vocês é que se uma das duas funções, se uma vai para zero e a outra vai para mais infinito, então o produto das duas não dá para saber para onde vai. Não dá. Pode ir para qualquer lado, pode ir para zero, pode ir para mais infinito, né? Então, e pode ir até para uma constante, por exemplo, pode ir para um número. Imagine que esse também é x, os dois são x agora. 1 sobre x, o terceiro exemplo, nessa mesma situação. 1 sobre x e x. Quando você faz o produto dos dois, está dando quanto? Está tendendo para 1. Que fica assim, ó. Corta x dá limite de 1, que é 1. Não vai nem para mais, nem para menos infinito. Vai para 1, 1. Então tem limite, o limite é 1, quando o x tende a mais infinito. Portanto, não dá para saber, não dá para determinar de antemão qual é o limite de f vezes g, quando f vai para zero e a g vai para mais infinito. Não dá para estabelecer, cravar, sem calcular. Não dá. Por isso que a gente diz que o limite aqui é indeterminado. É uma indeterminação. Tá bom? Muito bem. Então, gente, o que eu quero que vocês façam nessa tabela aqui? Qual vai ser o exercício de vocês? O exercício vai ser vocês pegar cada um desses itens que vocês vão estudar a tabela e vão pegar cada uma dessas situações e vai dar um exemplo, né? Quando for verdade, tipo o número 1 que eu fiz na outra aula, ou seja, f vai para mais infinito, g para mais infinito, então f mais g vai para mais infinito. Está cravado, não importa qual é a f e qual é a g. Se as duas vão para mais infinito, a soma, não interessa qual é a f e qual é a g, a soma vai para mais infinito também, não precisa nem calcular. Agora, se uma for para zero e a outra for para mais infinito, o que é que dá o produto? Aí depende. Então eu quero que você pegue cada uma delas e, se você sabe que f mais g vai para mais infinito, então dê um exemplo que isso funciona. Agora, quando for indeterminado, dê aí pelo menos uns 3 exemplos para mostrar que na mesma situação vai para mais infinito
ou vai para zero, ou vai para menos infinito, ou vai para 1. Se você quiser que ele vá para menos 1 aqui, basta você pegar menos aqui, aqui menos, pronto, o limite já deu menos 1. Pode ir para qualquer coisa que você quiser. Se você quiser que vá para menos 2, você troca aqui por menos 2, aqui também por menos 2, aqui por menos 2. Professor, só que aí não vai para menos infinito, né? Para ir para menos 2, você vai ter que fazer outra coisa aí. Vamos ter que pôr o quadrado aqui, por exemplo, e fazer o x ir para menos infinito. Tem que fazer algumas operações, mas tem como fazer. Ou seja, quando der indeterminado, o livro vai dizer para você se é indeterminado ou não. Ele vai falar assim. Limite fx é zero, limite de x é mais infinito. Então o produto é indeterminado. Ele vai dar isso para você. Aí você vai provar para mim que é indeterminado. O que é isso? Você vai dar um exemplo, 3 exemplos, igual eu fiz aqui. Mesma situação, vale a hipótese, mas a tese vai para zero, vai para mais infinito. Outro exemplo que vai para menos infinito. Dê pelo menos uns 3 exemplos. Entendeu o que é para fazer? Pegar cada situação que está aqui no livro e transformar isso em exemplo, para você entender bem. Tá? É isso que eu quero que vocês façam. Por exemplo, se você pegar a situação 16, que é a F está indo para zero, a G está indo para zero. Ó, a F está indo para zero, a G está indo para zero e a F sobre G, quociente F sobre G, está indo para indeterminado ou indeterminação. F sobre G é indeterminado, não dá para saber. Não dá para dizer, pode ser 0, pode ser 1, pode ser... Pode não ser, né? Pode não ser nada, é indeterminação. 0 sobre 0 é indeterminação. Se eu tenho um limite indo para 0 e o denominador também indo para 0, 0 sobre 0 não dá para saber o que é. Então, nessa situação, eu peço que vocês escrevam um exemplo em que você tem a F indo para 0 e a G também, e que o quociente vá para algum valor. E depois dê outro que vai para outro valor. E depois dê outro que vai para outro valor. Para que a gente saiba que não dá para determinar. É isso que significa indeterminação. A gente não sabe para onde vai o limite. Não é determinado. Preciso calcular para saber se é que existe. Pode ser que nem exista. Tá bom? É o caso, por exemplo, quando você pega... só para dar uma ideia para vocês. O limite tem que ir para 0, né? Vou chutar aqui. 1 sobre x, quando x vai para mais infinito. Tá bom? E vou pegar limite de... Esse é o f de x. Tá bom? Esse é o f de x. O exemplo meu, esse é o f de x. O que dá quando x vai para menos infinito? 0. O tempo está acabando. E a g de x? Limite, quando x tende para mais infinito, de 1 sobre x quadrado. Vamos colocar assim? 1 sobre x quadrado. O que acontece com isso aqui? Também vai para 0. Esse vai ficando muito grande, vai ficar um número dividido por um número muito grande, tende para 0, positivamente. Todos os dois tendem para 0. Muito bem. O que acontece com o quociente? 1 sobre x dividido por 1 sobre x ao quadrado. O que acontece com o quociente? Qual é o limite do quociente? Existe? Dá para calcular ou a gente não consegue? Talvez a gente não consegue. Limite de 1 sobre x dividido por 1 sobre x quadrado. Tá? Ó, e esse está indo para 0, 0 sobre 0. Limite do quociente, cosseno dos limites, 0 sobre 0. Tá? Então, o que dá? Será que dá para calcular? Nesse caso particular, ele fala, não dá para saber em geral, mas particular é esse caso. O que acontece com esse caso? Ser indeterminado significa cada caso pode ter uma solução diferente. Então, encontre pelo menos uns 3 casos. O exercício é para vocês determinar 3 casos. Pelo menos, se quiser fazer 4, 5, pode, tá? Melhor ainda. Como é que a gente divide fração? Multiplica o de cima
Até aqui não apliquei o limite não, só fazendo continha. Estou dividindo esse por esse. De baixo invertido. X ao quadrado sobre 1. Ó, ok? Então, aqui vai ficar limite. Quando x tende para mais, infinito. Ó, o que dá isso? Esse corta com esse, vai ficar x sobre 1. Vai ficar x. O que dá isso aqui? Aí deu mais infinito. Professor, essas duas aí dá mais infinito. Muito bem. E se você, por exemplo, trocar o sinal de uma delas? Aí, se você colocar menos 1 sobre x, quando o x tende para mais infinito, isso aqui continua indo para zero. Por valores negativos, mas vai para zero. Quer dizer que o x aqui é positivo, com esse menos vai ficar negativo. Então, se você pegar x igual a 1000, dá menos 1 sobre 1000, menos 0,001. Então, é negativo, mas tendendo para zero. No limite é zero. No limite é zero. Então, satisfaz essas duas condições. E o quociente? Menos aqui, e, portanto, quando o x tender para mais infinito, o x vai para mais, com esse menos fica menos. Então, no segundo exemplo, já foi para menos infinito. Então, veja que não é determinado. Não podia falar que o limite do quociente é mais infinito. Não pode. Porque pode ser mais. Para outro exemplo, pode ser menos infinito. Você pode pegar outro exemplo. Menos 1 sobre x e 1 sobre x, por exemplo. Todos dois vão para zero. E o que acontece quando você faz o quociente? Um terceiro exemplo. Vai cancelar e vai ficar só o menos 1. Qual é o limite de menos 1 quando o x vai para mais infinito? Limite de uma constante é sempre a própria constante. O x não altera. Você pode fazer o x ir para Kikuya, para onde você quiser, para o céu, para o inferno, qualquer lugar. O x aqui não interessa para onde ele vai, o resultado é sempre menos 1. Menos 1 não é afetado pelo x. Beleza? Então, fechou? Viu o que é para fazer? Tá aí. Gente, 22 minutos. Abraço para vocês mais uma vez. Estudem bastante. Não se esqueçam de fazer muitos exercícios. Professor, muito exercício. Estou fazendo muito, professor. Estou fazendo uns 4 ou 5 por dia. Não, gente, muito. É 20 ou 30 por dia. Tá brincadeira. Abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês, viu?